Vocês pediram, e aqui estou eu, bem à vontade no sofá, igual o Paris Saint-Germain está à vontade no campeonato francês. Mas eu juro, se tivesse o Manchester City na Ligue 1, a gente poderia dizer que o Paris Saint-Germain seria o Arsenal, que deixaria escapar o título. Como não tem concorrente à altura do Paris Saint-Germain, o PSG deve conquistar o seu 11º título da Ligue 1. De uma forma muito feia, muito triste, decepcionante, um time que não tem alma, que não tem cara, que não tem DNA, que não tem nada. A gente vê jogadores perdidos em campo. Ontem, a vitória do Lorient em cima do Paris Saint-Germain em casa, por 3-1, mostra as fragilidades cada vez mais expostas do time. Daqui a pouco eu vou trazer a entrevista do Marquinhos para vocês, aqui do pós-jogo, e vocês vão entender um pouco como que tá esse sentimento, esse discurso no vestiário. Olha, eu acho o seguinte, primeiro a gente tem que falar que o Paris Saint-Germain já tem 9 derrotas na temporada, contando todos os campeonatos, né? Campeonato francês, Copa e Liga e Champions. Desses 9, 6 foram no campeonato francês. E na era Qatar, no Paris Saint-Germain, o Qatar chegou em 2011, nenhum clube conseguiu fazer 3 gols no Parque dos Príncipes e sair com a vitória. Outros clubes fizeram 3 gols, mas o PSG conseguiu reverter. Então, a gente tem alguma série de dados e números que deixa muito, muito, muito chocante. Tem as notas dos jogadores de ontem, para vocês entenderem como a imprensa está analisando tudo isso. Tem uma declaração que eu vou trazer agora para vocês, de um jornalista, o Dominique Sévrac, que trabalha no Le Parisien. Eu acho que ele foi bem certeiro nesse discurso. Ele falou assim, o Paris Saint-Germain vai ser um campeão francês feio, né? Depois de um título nacional que o Maurício Pochettino conquistou na temporada passada também feio, a gente antes ficava entediado. Agora estamos envergonhados de uma equipe que está totalmente desmontada, sem recurso, quase não reage, estéril. Ele fala, não é nosso clube, nem o nosso dinheiro. Mas existe uma forma de vergonha de conviver com isso, com essa coisa que a gente não consegue encontrar um nome. O que eu sei é que o Paris Saint-Germain está fazendo a gente perder o nosso tempo. Duras palavras do jornalista francês, mas que traduz exatamente o sentimento do torcedor hoje em relação ao Paris Saint-Germain. E olha, o time está tão perdido que quando o Luiz Campos, que é o diretor esportivo, fala que as pessoas têm que encontrar uma reação rápido, ele nunca coloca ele como culpado com o mercado fraco do PSG. Então tá todo mundo ali só esperando acabar a temporada. Faltam 5 jogos apenas, gente. 5 jogos para terminar o campeonato francês. E hoje o Paris Saint-Germain tem 5 pontos de vantagem em relação a Marselha, tá? Que é o vice-líder. Então eu falo para vocês, se existisse um time um pouquinho mais forte, o Paris Saint-Germain teria deixado esse título passar. Mas eu acho que, como o Marquinhos vai falar agora na entrevista que vocês vão acompanhar, é isso. A temporada está acabando e não tem como deixar escapar esse título. C'est pas le moment de perdre des points comme ça. Ouais. Je pense que c'est fin de saison, surtout à la maison. On arrive à chercher des points à l'extérieur qui sont plus difficiles que celles à la maison. À la maison, il faut qu'on montre beaucoup plus que ça. Depuis le début des matchs, je pense qu'on a vu qu'on n'était pas dans l'engagement. Ils arrivaient à rentrer dans notre défense trop facilement. Ils ont encaissé des buts que normalement on ne peut pas les casser. Il faut qu'on soit beaucoup plus costaud dans les duels. Il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer. C'est dur, c'est fin de saison. Il faut maintenir costaud parce que voilà, le titre il est dans notre main. Il ne faut pas qu'on le laisse partir. Nous, on doit savoir notre point fort et notre point faible. Malheureusement, notre point faible, on n'arrive pas à le gérer. Et tout le monde voit, et nous on le voit. On essaye de stratégiquement mettre en place des choses qui, malheureusement, ça ne marche pas. Et voilà, essayer de réfléchir, voir ce qu'on peut améliorer parce qu'on ne peut pas continuer comme ça avec ce bloc coupé. C'est dur pour le milieu, c'est dur pour la défense. Je pense qu'on a des points forts après. Mais est-ce que ça valorise le match parce que c'est dur. Nos points faibles sont beaucoup exposés en ce moment. Il faut qu'on améliore beaucoup. O Marquinhos deixou bem claro que o Paris Saint-Germain tem pontos fracos e que hoje eles estão muito visíveis e que isso não deveria acontecer. Eu me pergunto, a culpa é de quem? É tão bizarro, porque assim, gente, eu tô assistindo uma série muito legal na Apple Plus, se vocês quiserem assistir, é muito top, chama Ted Lasso.
Eu não conhecia, e eu tô achando maravilhoso porque retrata, né, o vestiário de um clube de uma forma bem exagerada, mas pelo pouco que eu conheço, tá bem caricato, assim, mas coisas que realmente acontecem. Quando um time não tá unido, as coisas não funcionam. Um olha pro outro dentro de campo e ninguém. Sabe, por que eu vou correr por esse cara? Tipo, não, eu acho ele um babaca. Ou, sei lá, putz, esse treinador tá perdidaço. Meu, eu só quero que a temporada acabe. Então, não existe um estímulo, não existe uma força por trás pro Paris Saint-Germain conseguir reagir. É só contando, né, os minutos para acabar essa temporada. E aí vem o Paris Saint-Germain o quê? Faz o quê na janela de transferência? Vende um sonho de novos jogadores, de um técnico maravilhoso, para você apagar toda a fragilidade e todas as decepções que aconteceram na temporada passada. Até quando esse ciclo vai se repetir? Por isso que eu falo, a gente tem uma série muito legal aqui no meu canal do Paris Saint-Germain, que eu trago vários pontos de vista aí, torcida pedindo saída do Messi, eu falo sobre o Neymar, enfim, tá muito legal, vou deixar o link pra vocês. Só que nesse vídeo, depois de muito tempo sem falar do Paris Saint-Germain, eu achei necessário trazer aqui como que tá a visão hoje do povo francês em relação ao time. Então, vamos agora olhar as notas do jogo de ontem, para vocês entenderem. Pela primeira vez desde 1989, você não era nascido, eu também não. O Paris Saint-Germain, 34 anos, tá, depois, está numa série de 8 jogos consecutivos sofrendo pelo menos um gol. Cadê o clean sheet? Não tem, né? Pois é. Olha só, gente, as notas do Le Parisien dos jogadores ontem. Donnarumma, 4. Difícil de deixar a responsabilidade para ele por conta desses 3 gols. A defesa abandona na abertura do placar. Hakimi foi expulso, não notado. Sérgio Ramos, 3,5. Gente, 3,5 de 10, tá? Foi o 40º jogo dele da temporada. Ele não estava numa grande serenidade, com atacantes móveis, ele sempre estava deixando escapar por um fio. Marquinhos, 3,5. Depois da expulsão do Hakimi, o Marquinhos foi para uma posição que é inabitual para ele, né? Não é de costume, de lateral direito. Então ele teve que se virar. Bernat, 3. Sofreu muito com o Romain Fèvre, facilitou o gol do Yonga. O Danilo recebeu 4. Ele começou no meio campo, depois ele recuou para a defesa no lugar do Hakimi expulso. Verratti, 3,5. Ainda não estamos vendo o grande Verratti, tá sendo muito difícil fisicamente para ele. A influência dele no jogo é muito neutra hoje. Vitinha, 3,5. Soler, 3. Messi, 3. Eles falam que o Messi estava totalmente fora assim, da partida. Mbappé, 5,5. Aí eles colocam, mais uma vez, o atacante francês é o único jogador a ter tentado alguma coisa e dar dinâmica pro jogo da sua equipe. Ele fez aquele gol bizarro ali, tipo, na hora da recomposição. Sai, bicho. Na hora da recomposição da bola, ele aproveita ali, tipo, bizarro. Bizarro. Coisas bizarras, igual a temporada. Bom, depois que o Paris Saint-Germain venceu do Angers, né, no jogo retrasado, o Gauthier deu 3 dias de folga para os jogadores. E aí voltaram da folga e teve esse resultado horrível. A RMC traz aqui alguns detalhes falando que dentro do vestiário, assim, tá todo mundo muito desmotivado. Que o Marquinhos já renovou com o Paris Saint-Germain até 2027 e que eles estão guardando essa informação para quando o Paris Saint-Germain for campeão francês. O diretor esportivo Luiz Campos pede uma reação do time e quando que ele vai reagir? E o Paris ainda tem o Troyes, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg e Clermont. Esses são os 5 jogos que faltam para o PSG. E acabando assim essa temporada, vamos ver se o Paris Saint-Germain vai conseguir dar uma volta por cima. Gente, a temporada do Paris Saint-Germain, acho que tá bem claro quão decepcionante ela foi. Mas, eu te digo, é isso. Antes a gente ficava entediado, agora a gente tá com vergonha. Um time que tem todo esse investimento, com tantos jogadores bons, não consegue uma união, não consegue... Porque, beleza, você perdeu ali a Champions, não conseguiu avançar, mas você tem que cumprir ali um objetivo. E você não pode se dar o luxo de ter o melhor salário do campeonato francês, a melhor estrutura da Ligue 1 e tá nesse ciclo que não para de se repetir. Um ciclo
que eu não vejo o Paris Saint-Germain conseguir reagir. Agora, em meio a tantas confusões dentro de campo, tem alguns assuntos fora de campo, por exemplo, o Paris Saint-Germain está tentando comprar o Parque dos Príncipes, só que a prefeita de Paris não quer deixar. Hoje o Paris Saint-Germain não está chegando a um acordo com a prefeitura de Paris para a compra do parque, então eles estão olhando a possibilidade de construir um novo estádio ou comprar o Stade de France, que é onde a seleção francesa joga, que é bem fora de Paris, está deixando os torcedores bem revoltados. Até o Raí falou numa entrevista, eu prefiro nem pensar ver o PSG fora do parque, porque é tão surreal essa história. Então, só para vocês terem uma noção, a temporada está de mal a pior, o PSG vai terminando dessa forma vergonhosa, enquanto isso, algumas questões externas estão acontecendo. Em breve eu trago mais notícias para vocês. Enquanto isso, aproveitem para assistir os vídeos que eu produzi lá em Madrid, lá em Londres, tem vídeos bem legais aqui no canal e prometo que vou trazer mais conteúdos para vocês. Deixa aqui sugestões de temas que vocês gostam, que vocês querem que eu aborde aqui. Em breve teremos viagem bem legal, conteúdo top para vocês. Beijo!